Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Chegou a parte final dessa história linda. Eu e os meus 3 homens. Ô Paulinho, quer dizer que a história termina aqui? Sim, mas você que está no YouTube, você sabe, ó. Tem a parte 1, eu e meus 3 homens, a parte 2, e aí você ouve essa por último, ok? A história é linda e termina assim. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu agora estava na casa do Matheus. Não tivemos clima para continuarmos na Boate Opala depois que irmão Lucas foi até a nossa mesa, onde, me ignorando totalmente, se dirigiu apenas ao seu irmão Matheus, questionando sobre ele estar ali, uma vez que havia tanto lugar na cidade. Na discussão, ele falou para Matheus que era melhor ir embora. E foi pensando em nosso próprio conforto que o Matheus sugeriu irmos para a casa dele, onde depois de comermos uma bela pizza e tomarmos cada um uma taça de vinho, começamos a conversar. Foi quando o Matheus pediu que queria entender o meu passado com o irmão dele, o Lucas. Ele tinha um plano futuro para comigo e ele queria saber todo o meu passado. E lógico, especialmente o que tinha acontecido entre mim e Lucas. Eu contei sobre a piscina. Eu com 14 anos e Lucas aos 21. E ele, Lucas, de propósito, mergulha e enfiou a mão no meu sexo. Fez isso por 3 vezes. E na última vez, ele foi contundente. Ele me feriu com o dedo. Ele chegou a introduzir o dedo na minha vagina. Eu comecei a sangrar. Saí assustada da piscina e corri para os aposentos da fazenda. Lucas, muito assustado, me chamou para o quarto dele. E ele me surpreendeu dizendo que não tinha sido ele que bateu o dedo em mim, que eu devia ter me ferido em outro lugar. E ele disse que ele estava estudando na faculdade esses assuntos e ele podia ver o que estava acontecendo. Eu sei que foi muita ingenuidade da minha parte, mas acho que também houve um pouco de medo, sabe? Eu ainda falei, mas o ferimento é bem aqui, ó. E mostrei. E ele me respondeu, não tem problema, eu quero ver o que está acontecendo, mas eu quero ver profissionalmente, tá? Eu estava de saia. Ele então me pediu licença, levantou a minha saia e puxou a minha calcinha de lado. Ele queria ver o que eu tinha e foi nessa hora que eu vi que ele praticamente se ajoelhou na minha frente. Parecia ele querer ver tudo bem de perto, sabe? Eu acreditei nisso. Foi quando eu senti alguma coisa úmida. E eu não acreditei. Quando a coisa úmida sentida por mim era a língua do irmão Lucas. Gritei com ele, para com isso, eu me apavorei. Eu queria correr dali e corri. Assustada, eu gritava que não, não queria aquilo. E ele, na tentativa de abafar o escândalo, dizia que eu estava ficando louca, talvez possuída por algum espírito do mal.
pediu a outras pessoas que se responsabilizassem pela turma e me colocou num carro e me trouxe para a cidade. Só eu e ele. Durante a viagem, ele veio me instruindo. Ele não tinha feito nada comigo, nada. E eu não poderia acusá-lo. Eu iria acabar com a vida dele. Eu posso ser preso, é isso que você quer? Eu posso ser preso, você vai me acusar de uma coisa injustamente. Tudo o que aconteceu foi um acidente. Eu devia ter me machucado dentro da piscina que estava lotada, e estava mesmo. A piscina estava lotada. Sua intenção era clara. Ele queria me causar dúvida, me deixar confusa. Eu nem ouvia, eu apenas chorava. Ele parou na estrada, esperou que eu me acalmasse, e quando eu parei de chorar e tive condições de falar, ele me explicou mais uma vez. Lenira, presta atenção, Lenira. Escuta, tá tudo bem, tá? Nada aconteceu. Você deve ter batido em algum lugar, você deve ter batido em alguma coisa, em alguém. Eu não sei, você precisa entender que não há a menor possibilidade de eu ter feito isso em você. Me diz, você entendeu? Calma. Você promete que não vai me acusar de nada, porque eu não fiz nada. Promete que vai agir assim. Eu, mais calma, prometi. Diria que foi mesmo um acidente. Diante da minha promessa, ele me levou até um hospital. Lá, cumpri o que prometera. Falei que foi mero acidente. Ele me agradeceu. Mas quando chegou a minha mãe, e eu a vi, quando eu vi a minha mãe, eu comecei a chorar. Comecei a chorar novamente. Então, para ela, eu contei a verdade. A minha mãe teve o cuidado de falar primeiro com o irmão Lucas. Respeito, né? Ele, afinal, era filho do pastor presidente, o pastor Dimas. A igreja que a mamãe frequentava. Foi quando o Lucas, irmão Lucas, o professor das aulas bíblicas, da escola bíblica, foi quando o irmão Lucas, ele implorou a minha mãe que aquela conversa não podia ir avante. Ele corria risco. Eu corro risco até de ser preso. A senhora sabe que a senhora pode acabar com a igreja, né? Meu pai não pode nem sonhar com essa história. Tudo deveria ser abafado. Mas houve um complicador. A médica ginecologista que me atendeu no hospital, depois de exames mais apurados, concluiu que eu tivera rompimento de ímen. Daí, o motivo de tanto sangramento. Ou seja, eu tinha deixado de ser virgem. Isso foi comunicado também à minha mãe. E ela ficou muito triste. Queria entender melhor a história. Mas a história era tão banal quanto também violenta. O que ela tinha de banal, ela tinha de violenta. Era aquilo. A violência do dedo do irmão Lucas. Mamãe volta a conversar seriamente com ele. Eu por mim, eu teria feito uma denúncia contra ele. Era o meu desejo naquela hora. Era a minha vontade naquela hora. Mas mamãe, pela consideração de irmã de igreja, resolveu colocar uma pedra em cima. Resolveu deixar para lá. E aí, eu sei que houve até a participação do pai dele, o pastor Dimas. Ele ficou sabendo. Ele também temia o escândalo na igreja. Pediu, o pai, o pastor Dimas, pediu também para minha mãe. E minha mãe resolveu se calar. E me pediu que eu também o fizesse. O pai, pastor Dimas, e o Lucas, o seu irmão Mateus, passaram a dever muito favor para minha mãe depois que ela fez isso. Porque o meu pai, o meu próprio pai, nem nunca sonhou com isso. Mas isso causou em mim muita revolta, sabe? Muita revolta. Eu não queria mais saber da igreja. Foi quando a minha mãe me mandou para a casa da minha tia Teresa, na cidade vizinha. Eu fui para lá. E quando eu voltei,
ainda em nome da rebeldia, em nome da revolta que eu sentia, eu resolvi me envolver com a pior pessoa que a minha mãe menos queria no mundo que eu me envolvesse. Eu me envolvi com o Giba. Não foi à toa, eu gostava dele. Eu sempre considerei o Giba um homem que tinha sido feito para mim. Você vê, Mateus, como uma coisa puxa a outra. Você vê como uma coisa puxa a outra. Eu não posso responsabilizar o seu irmão pelo meu casamento mal sucedido, fracassado. Eu não posso responsabilizar o teu irmão pelo meu casamento feito com uma pessoa que vivia no limite da legalidade. Óbvio que essa responsabilidade, no fim, ela é toda minha. Mas, de certa forma, tudo que me aconteceu acabou tendo um peso. Desde então, as coisas ficaram assim. Seu irmão inverteu totalmente na cabeça dele as culpas. Ele se vitimizou, seu irmão, como se ele fosse a parte prejudicada. Uma vez que eu estava disposto a denunciá-lo, ele acreditando numa mentira que ele próprio criou, como se fosse o cara mais inocente desse mundo, ele inverteu tudo. Na cabeça dele, ele ficou devendo a minha mãe, e não a mim, um favor, porque a mamãe se calou. Foi por isso, sabe? Foi por isso que o Lucas, ele resolveu atender o pedido da minha mãe na vaga de emprego para minha pessoa. Mas sem sequer se preocupar com a minha graduação. Mateus, a história inteira é essa. É exatamente isso que aconteceu. Ficamos um tempo em silêncio. O Mateus refletia. Eu aproveitei e dei mais um golinho na taça de vinho. Foi quando o Mateus falou: Lenira, estava aqui pensando, Lenira, você está coberta de razão. Meu irmão foi o abusador e até hoje ele se faz de mal entendido, se colocando como vítima. Ele age como se você fosse a culpada. O papel se inverteu na cabeça dele. Mas tudo tem um porquê. Você está de volta e vai ocupar o seu lugar, sabe? E vai ocupá-lo a partir do lugar que eu reservei para você aqui no meu coração. Eu gosto de você. Não é de hoje. Desde a adolescência. Foi quando Mateus me abraçou, começou a fazer carinhos em mim, e eu fiquei um tempo com o rosto recostado em seu peito, e depois me deixei levar por carícias mais ousadas. Ele me beijou, eu correspondi, e naquela noite dormimos juntos e fizemos amor. E foi tudo tão maravilhoso. Foi a partir desse dia que começa aquele namoro entre mim e o Mateus. Mas coisa de um mês depois, nós começamos então aquele namoro. Não era assim declarado. Ainda era um namoro, sabe? Meio que na base da escondida. Mas exatamente um mês depois daquele nosso início, explode o que eu vou chamar de verdadeira bomba. Eu, como telefonista da empresa, via que a coisa estava empolvorosa por lá. E foi no final daquele dia que o Mateus, ele me procurou, estava nervoso e precisava falar muito seriamente comigo. Oi, Lenira, eu espero que você entenda o que eu vou falar. Olha, você sabe, né?
que nós estamos montando com o coreano, exatamente. Nós estamos montando com o coreano uma fábrica das nossas cozinhas em Santiago do Chile. Então, e o meu irmão e meu pai me escalaram para eu ir para lá. Na sociedade, eu sou voto vencido. E eu tenho que ir, sabe? Eu tenho que ir para lá. Ficou clara para mim a intenção deles, sabe, Lenira? Que eles querem nos afastar. Eu senti isso. Não foi dito. Não foi dito isso a mim, mas eu senti que eles querem nos afastar. Então, eu vou te propor o seguinte, olha. Como eu vou para lá, e obviamente você não vai poder ir comigo, porque você tem seus filhos, seu casal de filhos, você tem tua vida aqui. Então a gente vai romper o que a gente mal começou, né? A gente vai romper. Eu vou para lá, mas eu te garanto uma coisa. Eu te garanto uma coisa. Se a intenção deles é me afastar de você, eles não vão conseguir. Você sabe, né? O quanto eu gosto de você. Faz tempo. Eu quero te pedir então um tempo, sabe? Eu vou para lá, eu resolvo o que eu tenho que resolver. Tem uma porção de coisa para implementar a empresa lá. É país diferente, a língua não é a nossa, sabe? É o espanhol. O coreano tem dificuldade, você sabe que ele é nosso sócio também, pelo menos nessa empresa. Mas creia, me dá um tempo, tá? Me espera. Eu tenho que ir para o Chile. Quando você menos esperar, eu volto para te buscar. Lamentei, porque eu vou ser sincera. Eu não tinha essa expectativa do Mateus. Para quem gosta, para quem ama, eu achei que faltou uma decisão mais firme. Tipo, ele poderia ter proposto, você quer ir comigo? Não, em nenhum momento ele falou. Ele apenas colocou meus filhos à frente, tipo, eu sei que você tem problemas e não dá para você resolver agora. Quer dizer, ele colocou o problema e respondia por mim. Deu para entender? Eu não gostei da conversa, mas lamentei bastante sobre o que estava acontecendo com o Mateus. E até perguntei se não era prejuízo para ele fazer aquilo. Ele me respondeu que não. Que era legal, ele queria trabalhar na nova empresa. Ele confiava muito naquele mercado. E o coreano com ele tinha certeza que eles formavam uma boa dupla. E ele foi. E antes até de sair, ele falou, eu ainda volto para te fazer muito feliz. Sinceramente, ser feliz era tudo que eu buscava, era tudo que eu queria, como todo ser humano, como toda pessoa no mundo. Mas foi com muita tristeza, sabe, que fomos obrigados a nos separar. Pelo menos da minha parte eu fui obrigada. Mateus foi para Santiago do Chile. E sinceramente, sem ele na empresa, eu cheguei a pensar que a empresa fosse me mandar embora. Uma vez que ele que tinha conseguido aquela função como telefonista para mim, eu comecei a pensar que sem ele, a empresa fosse me dispensar. Mas foi aí que eu acabei tendo uma outra grande surpresa. Mais uma outra grande surpresa. Um belo dia, Lucas, o irmão Lucas, o meu ex-professor da escola bíblica. Um belo dia, o irmão Lucas me chamou na sua sala e me falou, Lenira, eu não entendi nada, Lenira.
Você aceitou emprego aqui no setor de copa, sendo que você é advogada? Eu respondi para ele o óbvio. Eu não fui consultada por ninguém. Essa informação fazia parte da minha ficha, mas no departamento pessoal. O departamento pessoal sabia, porque eu escrevi lá, que eu tinha formação em direito. Mas ele, o irmão Lucas, alegou que ninguém lê nada no departamento pessoal. E eu até o corrigi, eu não era advogado, eu era bacharel em direito. E não advogada, uma vez que para me tornar advogado eu teria que prestar o exame da ordem. Mas ele alega que ele estava precisando de advogados no jurídico da empresa. Estou precisando de gente aqui no jurídico. Eu não sabia que você tinha essa formação. E ele bancou um curso preparatório para que eu fizesse o exame da OAB. Começa a haver uma virada. Começa a haver uma virada no relacionamento do irmão Lucas e eu. Eu passei no exame da OAB. E quando eu fui aprovado no exame da OAB, imediatamente fui contratada como advogada. Aliás, eu comecei já a exercer a função de advogada na empresa. E uma vez que eu tinha passado no exame da ordem, eu fui contratada como advogada. Nesse ínterim, o casamento do Lucas com a Vanessa acabou de vez. E mais uma grande surpresa. Renira, estou muito contente, você está indo bem como advogada. Estou muito feliz. Olha, eu nem sei como começar isso. Eu não queria, eu tenho medo de voltar, sabe, ao nosso passado. Mas uma coisa eu vou dizer a você, o que eu fiz foi uma loucura. Foi falta de juízo, foi excesso de hormônio e falta de intelectualidade. Excesso de hormônio e falta de inteligência. Hoje, maduro, eu vejo o grande erro que eu cometi. Mas só tem uma coisa que não estava errada. Eu gostava de você. Eu gostava, não. Eu sempre gostei. E eu ajo assim com você muito mais como defesa do que por qualquer outra coisa. Às vezes eu quero te agredir, sabe? Quero te agredir por medo de te agradar. É estranho. Mas o ser humano é mesmo bastante complexo. Às vezes eu te agrido por medo de te agradar. Eu já não suportava mais a ideia de ver você com meu irmão. Você é a mulher que eu sempre amei. Desde que você era uma menina de 13 anos, né? Desde que você era uma menina de 13 anos. Desde a época da escola bíblica. Você é a mulher que eu sempre amei. Nossa, estou surpresa. Eu não esperava isso, Lucas. Até aquele momento ele demonstrava sentir raiva, ou quem sabe até, sei lá, ódio de mim. E agora Lucas se confessava apaixonado. E ele é taxativo. Renira, eu vou arriscar tudo. Eu quero você para mim. Eu quero você para mim.
Aqui um parênteses. Mas naturalmente a vida não é tão simples assim. Não basta que um queira. Num relacionamento os dois precisam querer. E o irmão dele, Mateus, tinha chegado à frente. Havia chegado primeiro. E agora? Eu sabia que uma resposta negativa, taxativa, radical, naquele momento, iria suscitar ainda mais rancor, mágoas. Se ele e o pai já tinham transferido o irmão para as terras chilenas, e pelo menos por parte do Lucas eu tinha certeza de que eu era responsável, então eu precisava ter tato. Eu tinha que ter cuidado com o tipo de resposta que eu daria. E a melhor saída que se apresentava era aquela. E eu a usei. Lucas, eu vou precisar de um tempo para pensar em tudo o que está me acontecendo, sabe? Tá tudo misturado na minha cabeça. Você sabe que as coisas não são tão simples assim. Eu ainda tenho um monte de coisas para resolver. Como você sabe, o meu ex-marido, pai de meus filhos, o Giba, se encontra preso. E agora que ele soube que eu me tornei advogada, ele está pedindo uma ajuda para mim. E ele pode até ter um benefício previsto em lei, sabe? Eu estive vendo, e ganhar a liberdade sob determinadas condições. Mas você é separada do Giba. Sim, eu sou separada dele, mas terei que ter uma certa proximidade para tratar desse tipo de assunto com ele como advogada. E não é qualquer homem que está preparado para isso. Entram muitos componentes nessa história. E principalmente o componente ciúme. E o que mais que tem? Ai, Lucas, a outra coisa é o seu irmão Mateus. Nós começamos, sabe, um relacionamento que foi interrompido devido à sua mudança brusca de país. Ele foi para o Chile. Lenira, peraí. Eu tenho que te esclarecer algo. Quanto a meu irmão Mateus, não considere isso um problema. Eu não sei se o Mateus comentou com você, se ele comentou sobre esse assunto com você. Mas antes de você, o Mateus, ele conheceu uma oriental, Chayon. A Chay é irmã do Jae-in, o coreano que tem parte na empresa. Ele tem parte na sociedade da firma no Chile. Então, meu irmão Mateus e a Chay tiveram um envolvimento, uma paixão mesmo. E Chayon, ela teve um filho dele, Jun. Jun é o nome do meu sobrinho mestiço. Não sei se ele comentou isso com você, mas pela tua cara de assustado, eu acho que não. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Nossa. Nesse momento eu fiquei chocada, passada. Eu nunca imaginei que o Mateus tivesse um filho. E ainda mais um filho com a irmã de um sócio. E por que ele não me contou? Por que ele não me falou? Eu me vi numa situação que à primeira vista se apresentava totalmente sem saída. Mas a verdade é que quando uma situação se apresenta assim, quase sem solução, ora, solucionada está. Eu ainda precisava do emprego. Eu não podia jogar tudo para o alto. Eu tinha meus filhos pequenos e isso sempre exige muita cautela da nossa parte. Quem é mãe, como eu sou, sabe do que eu estou falando. A gente pensa primeiro nos pequenos. Como eu precisava do tempo de Lucas, eu precisava desse tempo para respirar, para eu saber como agir. Então, para alongar a conversa, eu questionei o Lucas, mas Lucas,
Lucas, eu sei que você se separou da Vanessa. Mas há outra mulher na sua vida. A morena, a Eduarda. A Eduarda que estava com você na Boate Opala. Verdade. Verdade, Lenir, eu não posso esconder nada de você e nem tenho essa intenção. A Eduarda se fez necessária na minha vida, uma vez que eu nada mais tinha com a minha mulher. Mas ela, a Eduarda, sempre me tratou muito bem e ela sabia como me agradar, sabe? Eu a conheci no ambiente da Opala, mas nunca vivemos assim nada para valer, nada sério. Ela também tem outra pessoa, outro homem. Deu para você perceber que era só um caso. Deu. Assim como eu questiono você que me ouve, deu para você perceber onde eu estava metida? E a única coisa da qual eu tinha certeza era que eu precisava do emprego. Ainda mais agora na minha função. Eu estava exercendo como advogada. E comecei a me sair bem como advogada, até mesmo na questão do Giba, meu ex-marido, que havia sido processado e condenado no crime de estelionato. Eu consegui sucesso com o Giba. Contei nesse caso com a ajuda de uma outra advogada da empresa. Giba saiu da cadeia incondicional. Mas eu preferia não ter mais nenhum contato com ele. E nem contar com ele. Nem mesmo para pedir qualquer tipo de ajuda na criação dos nossos filhos. O Giba apenas estava muito agradecido com a minha atitude, com a minha ajuda. Mas eu precisava tirar tudo a limpo. Depois disso, fui escalada pelo pai do Lucas para ir ao Chile. Era uma viagem profissional. Eu teria que ir a Santiago do Chile na empresa de lá. Viagem profissional. E lá eu conheci a Chay. A Chayon. A mãe do Jun. Jun, filho do Mateus. Chay, a mulher do Mateus. Sim, o Mateus tinha assumido o filho. E diga-se de passagem, uma criança linda. A mistura do coreano com o brasileiro resultou em Jun, uma criança linda. Eu quando vi que aquilo era uma família, sabe? Me fez, de uma certa forma, me fez triste por momentos e, de repente, feliz pela criança. E eu voltei diferente do Chile, voltei me sentindo livre para tomar uma decisão. E uma surpresa a mais na minha volta. Lucas tinha preparado uma festa de aniversário para mim. E o que parecia impossível, aconteceu. O homem que parecia me odiar, no fundo, só me amava mesmo. Meses depois, nos assumimos. Eu e Lucas, e ele pediu a minha mão em casamento. Hoje nós vivemos felizes. Com os nossos 3 filhos. Eu tenho, do primeiro relacionamento, o Ricardo, a Isis, e desse relacionamento com o Lucas, a Amanda, uma menina muito bonita. Eu quis escrever essa história com todos os detalhes para que
quem estivesse ouvindo observasse as viradas da vida. Às vezes eu até costumo dizer que o mundo nem gira, parece que ele capota. Às vezes eu tenho essa impressão. E é nessas capotadas que a própria vida dá que tudo acaba se ajeitando. Se você gostou da minha história, manifeste-se aqui no comentário. Manda o teu joinha. Faz o teu comentário. Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Torne-se membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Mas esta é a história da minha vida.